Bom, agora acho que está oficialmente gravando e quero começar agradecendo a presença de todo mundo no seminário de hoje. Hoje a gente recebe o professor Henrique Boschi, da UFRJ, como palestrante. O professor Henrique, ele é um professor já bem famoso também, bem conhecido já na comunidade brasileira de pesquisa, é um pesquisador muito com alta produção, bem ativo, bastante ativo. A formação do professor Henrique, ela foi completa na UFRJ, graduação, mestrado, doutorado. Ele teve uma passagem no MIT, nos Estados Unidos, como pós-doc, como pós-doutorando no MIT. Ele foi professor assistente na Unesp durante um tempo e depois professor na UFRJ, atualmente professor titular da UFRJ. Bom, o professor ele é revisor de inúmeros jornais e revistas internacionais conhecidas e tudo mais, e as linhas de pesquisa dele, que são várias, mas eu vou aqui citar de forma bem ampla algumas, TQC a temperatura finita, com espaço curvo, e é claro, como aqui nós vamos ver na apresentação de hoje, a DSFT, a DSQCD, modelos holográficos e por aí vai. Bom, hoje então a gente tem a honra de receber. O título da apresentação é Correspondência ADS-FT e algumas de suas aplicações. Professor, fique à vontade, o tempo é todo seu. Deixa eu te fazer uma pergunta, e é bom que esteja gravando. Você prefere que as perguntas sejam feitas durante a apresentação ou após? Bom dia, Igor. Bom dia. É um prazer estar aqui, né? Gostaria muito de agradecer o convite e parabenizar, né, a você, ao Antônio e ao Rodrigo, né, por essa iniciativa, né, uma coisa muito bacana, assim, né, tá unindo a comunidade, né, servindo para a gente trocar essas informações e até encontrar, né, com as pessoas que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar. Então, acho muito legal essa iniciativa, acho uma coisa muito bacana. Vocês aproveitaram nessa situação da pandemia, que é uma coisa ruim, mas para fazer uma coisa boa, né? Então, vocês estão realmente de parabéns. Obrigado. Então, em relação às perguntas, formato livre. Se alguém quiser perguntar durante, não tem problema. Tá joia, bacana. Se você, por acaso, não conseguir acompanhar as pessoas, porque aí tem uma mãozinha levantada, a gente pede que as pessoas levantem, cliquem aqui na mãozinha levantada, né? Uhum. Que aí eu vou ficar atento, vou fazer a mediação. Se por acaso você perceber e quiser já responder imediatamente, tudo bem. Se o senhor não perceber, eu faço a interrupção e passo a palavra, tudo bem? Certo. Me chama de você, né? Senhor, não. Eu sei que meus cabelos já estão grisalhos, né? Bom para quem tem cabelo, porque no meu caso. Então, tudo bem. Então, a palavra é tua, fique à vontade, tudo bem? Ok. Então, eu agradeço mais uma vez o convite. Por favor, Igor, me ajude realmente nessa questão das perguntas, que eu costumo me enrolar, né? Assim, de acabar me concentrando na apresentação e não ver, né, alguém com a mão levantada. Então, por favor, me ajude aí nesse aspecto. Tudo bem, Bom, então, agradecendo mais uma vez ao convite, né, do Antônio, do Igor e do Rodrigo, né? Então, me convidaram gentilmente, né, para apresentar aqui o tema da minha pesquisa, né, no dia de hoje, nessa iniciativa, né, muito interessante do TQC-BR, né? Então, acho que vocês estão vendo, né, o primeiro slide da minha apresentação. Vou falar sobre a correspondência da SFT e algumas de suas aplicações. Então, assim, eu pensei aqui, fiquei muito tempo pensando, né, sobre o formato da apresentação, né, e acabei adotando um formato assim que, naturalmente, foi o que eu achei, né, mais apropriado. Então, fazendo uma introdução muito elementar, né, da correspondência e depois indo para essas aplicações, assim, as que eu considero mais importantes e que influenciaram mais o meu trabalho também, e depois falo um pouco do meu trabalho também com vários colaboradores, né? Certo? Então, bom, já a primeira dificuldade, já não passou aqui, pronto. O mouse, quando eu mexo, ele fica um pouco maior, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Bom. Então, o que é a correspondência, né? Tentar responder de maneira simples essa primeira
pergunta, né, que eu acho que surge para muitos de vocês. Então, ela é uma equivalente, de uma maneira bem simples, né, sem dar todos os detalhes, é uma equivalência entre uma das formas da teoria de cordas, porque existe mais de uma forma, e a corda consistente, né, como a gente conhece, né, hoje, né, e já há algum tempo, ela precisa estar definida num espaço-tempo de 10 dimensões. Né? Essa aqui, na verdade, é a supercorda, né, porque ela tem tantos graus de liberdade bosônicos quanto fermiônicos. E, então, essa é uma equivalência entre uma teoria de cordas, né, em 10 dimensões, né, e teoria quântica de campos em 4 dimensões, que é supostamente a teoria que vai descrever o mundo como a gente observa, né? A gente, né, desde o advento, né, da relatividade especial, né, do Einstein, né, a gente passou a ver espaço e tempo como uma coisa só, né, como uma entidade, né, e não como o Newton pensava, né? Espaço era uma coisa absoluta e o tempo era outra coisa absoluta, né? Desde das ideias revolucionárias do Einstein, né, no século passado, né, a gente passou a ver o espaço-tempo, né? Então, a TQC, né, a teoria quântica, digamos, em 4 dimensões, ela pretende, né, descrever, né, o mundo como a gente vê, né? E desde do microcosmo ao macrocosmo, né? E a teoria de cordas, né, ela, curiosamente, ela está definida num espaço que tem uma dimensionalidade maior, né? Então, esse é um desafio, né? Por um lado, é um problema, né? E é um desafio, né? Como interpretar uma teoria que está definida num espaço-tempo que tem mais dimensões do que aquelas que a gente observa nos nossos experimentos, né? E no nosso dia a dia também, né? Tanto no microcosmo quanto no nosso dia a dia, quanto no macrocosmo, né? Certo? Então, isso é um problema, né? Vamos dizer, seria talvez o problema fundamental da teoria de cordas. E essa equivalência, ela abriu, né, uma janela, né, de oportunidade, né? Abriu uma nova visão, né? Que uma vez que ela estabelece, né, né, uma certa formulação da teoria de cordas em 10 dimensões pode ser equivalente a uma teoria de campos em 4, a gente não precisa necessariamente perseguir, né, uma interpretação, claro, também seria bom, né, para todas essas dimensões, né, como realizadas no nosso espaço-tempo, né, usual, né, certo? Então, isso permite, né, trabalhar com a teoria de cordas, né, nesse espaço em 10 dimensões, né, é um espaço curvo, né, nesse caso, e relacionar isso diretamente com alguma teoria de campos em 4 dimensões. Né? Aí surge uma outra pergunta, né, naturalmente. Mas qual seria a vantagem disso? Né? Parece que é muito mais simples descrever o mundo em 4 do que em 10. Né? Mas, curiosamente, isso não é verdade. Né? Aí eu vou para a segunda afirmação aqui, né, que tem a ver com essa a resposta a essa segunda pergunta. Né? É que, numa das formulações, né, você pode trabalhar com a teoria de cordas em 10 como uma teoria fracamente acoplada. Né? E o que é fracamente acoplado? Com uma constante de acoplamento pequena, né? Então, se você usar a teoria de perturbação, né, com alguma coisa que é fracamente acoplado, né, você pode trabalhar, vamos dizer, sem nenhuma correção, né, ou com uma primeira correção. Isso já é uma boa descrição da teoria. Né? E essa teoria, né, de cordas em 10 dimensões fracamente acoplada, né, pela equivalência, né, ela é equivalente a uma teoria de campos em 4 dimensões fortemente acoplada. Né? E isso é um grande problema, né, porque teorias fortemente acopladas, né, são um desafio para serem estudadas e entendidas. Né? Então, quando a gente estuda, né, teoria de... Estou imaginando que a audiência aqui, basicamente, é o pessoal de teoria de campos. Né? Quando a gente estuda teoria de campos, né, eu estava lecionando, né, no ano passado, aí, virtualmente, o curso de TQC 1 e 2 lá na UFRJ, e o que a gente ensina, né, 99% do tempo no curso usual de TQC, são técnicas perturbativas, né? Que é aquela uso de diagramas de Feynman, né? É essencialmente uma ideia perturbativa, né? Uma ideia sensacional do Feynman, mas é uma ideia perturbativa, né? Certo? Quando a teoria é fortemente acoplada, a teoria de perturbação não funciona, né? Então, caso típico, né, da teoria de campos seria, por exemplo, a QCD, né? A QCD, no regime de baixas energias, ela é fortemente acoplada. Né? Em altas energias não é problema, porque
a constante de acoplamento cai com a energia e surge a liberdade assintótica, né? Então, lá no LHC, né, em altas energias, a QCD é fracamente acoplada, você pode usar a teoria de perturbação sem problema. Mas em baixas energias, né, que é onde são formados os hadrons, né, o próton, o nêutron, os pions e por aí vai, né? Essas partículas são formadas em regime de baixa energia, né? Então, a gente teria que saber trabalhar com o TQC, né, com a teoria de campos, em baixa, nesse regime de acoplamento forte, né? E isso é um desafio. Então, existem algumas técnicas para se lidar com isso, mas não é uma coisa universal e é uma coisa, vamos dizer, muito trabalhosa. Então, quando a gente tem uma teoria, né, que é fracamente acoplada, né, que é equivalente a uma outra teoria fortemente acoplada, o que a gente pode fazer, né? Anotei aqui como aplicações, né? Então, a gente pode usar essa equivalência para resolver, né, a teoria fortemente acoplada como se fosse uma outra fracamente acoplada. Em 10 dimensões, tá bom, a gente vai trabalhar em mais dimensões, mas, fora isso, tem essa grande vantagem da teoria dual, né, ser fracamente acoplada. Então, isso aí, nessa descoberta, né, do Maldacena, vou falar mais, foi ele quem propôs essa correspondência, essa descoberta do Maldacena permitiu, então, abrir um leque enorme de aplicações. Então, estou citando aqui algumas aplicações, né? Então, na cosmologia, né, no macrocosmo, na física da matéria condensada, né, por exemplo, supercondutores, metais estranhos e outros efeitos, né, e propriedades da matéria condensada, a física nuclear, né, ou uma TQC de baixas energias também, né, hidrodinâmica, né? Hidrodinâmica é um assunto extremamente complicado, né? Existe a famosa equação, né, de Navier-Stokes, né, mas ela é dificílima de ser resolvida, né, por um sistema razoavelmente próximo da realidade, né? É uma equação não linear, complicada, e, curiosamente, a gente pode usar, né, a DSFT para resolver problemas de hidrodinâmica, né? Foram feitos alguns avanços nessa direção. E eu diria sistemas fortemente correlacionados em geral, né? Então, se você tem um sistema fortemente correlacionado que você pode descrever via uma teoria de campos, né, essa teoria de campos pode ser mapeada numa teoria de cordas fracamente acoplada e, portanto, facilmente solúvel, facilmente tratável, né? Então, a gente não precisa nem partir para altas ordens da teoria de perturbação. Ela pode ser aplicada, né? Em geral, a aproximação de ordem zero ela já fornece informações úteis e, em geral, a gente fica até nessa aproximação de ordem zero. Tá? Bom, então, vou falar um pouquinho sobre a origem da correspondência. E ela está intimamente ligada à propriedade de buracos negros, né? Foi, inclusive, o tema da dissertação do Maldacena, que acho que ajudou a inspirar ele nesse sentido. Então, buracos negros, né, por muito tempo foram questionados se eles existiriam ou não. Hoje em dia a gente já tem essa, vamos dizer, confirmação via ondas gravitacionais, né? Então, no centro da nossa galáxia tem um buraco negro, em várias outras galáxias também, né? Certo? E isso, então, passou a ser, né, uma coisa muito bem conhecida, né, na física, né, e aceita também, né? E, bom, na relatividade geral, o que seria o buraco negro, né? Então, é um objeto, né, que ele pode ter massa, eu botei carga aqui no singular, mas podem ser várias cargas, né? E momento angular, né? Então, isso é o que eu vou me referir às soluções clássicas do buraco negro, pensando na relatividade especial, ou outras teorias relativísticas, né? Mas que não envolvam correções quânticas, né? Então, nesse caso, né, essas seriam as propriedades do buraco negro, vamos dizer, clássico, né? Certo? E, como é bem sabido, né, o buraco negro tem uma superfície que é chamada de horizonte, né? E quando algo, né, uma partícula, né, ou alguma coisa passa, né, do lado de fora, pensando aqui no buraco negro esférico, do lado de fora para o lado de dentro, né, atravessa esse horizonte, a gente deixa de ter informação a respeito né, desse objeto ou do que está lá dentro, né? Certo? E isso, então, é uma coisa que é meio misteriosa, né? Mas isso viola, né, a segunda lei da termodinâmica, né?
aí você pensa, mas a relatividade não precisaria, né, respeitar, mas assim, pensando, né, na física como um todo, né, e a gente não quer que as leis da termodinâmica sejam violadas, né? Então, essa ideia, né, de que o buraco negro pode absorver, né, tudo, né, sem emitir nada, né, ele vai permitir que você absorva, por exemplo, uma caixinha, né? Você tem uma caixinha numa certa temperatura e ela cai, né? Vamos imaginar, ela cai dentro do buraco negro, né? Independente do que acontece com a caixinha lá dentro do buraco negro, que a gente não sabe, a gente deixa de ter essa informação, né? E a entropia também associada a ela, né? Então, o universo, né, que a gente está observando, né, se o buraco negro simplesmente some com as coisas, né, a entropia dessa caixinha ela desapareceria do universo, né? E então buracos negros implicariam num decréscimo da entropia no universo, né, no sistema e suas vizinhanças, né? Então isso não é uma coisa boa, né? Então o Bekenstein, né, e o Hawking no início da década de 70, né, eles perceberam, né, vamos dizer, essa contradição entre a termodinâmica e essas soluções da relatividade geral, né? E eles propuseram, então, que o buraco negro, ele, na verdade, além de carga, massa e momento angular, ele deve ter também uma entropia, né? E também uma temperatura, né? O Hawking, né, calculou, né, a temperatura, né? A gente vai falar disso também um pouco mais adiante. E o Hawking foi além ainda e disse, então o buraco negro também deve, né, como ele tem entropia, tem temperatura, ele também deve irradiar, né? Certo? Então, se comportando como alguma coisa mais próxima do que a gente conhece, né, para outros objetos, né, macroscópicos, né, ou espaciais também, né? Então, essa que foi a grande revolução, né? Então, foi associada uma entropia, né, e, consequentemente, uma temperatura ao buraco negro, né? De modo que, quando ele absorve, né, essa tal caixinha que carrega uma entropia, né, uma temperatura, a entropia do sistema, né, a entropia do buraco negro ela vai aumentar um pouco, né, de tal maneira que a entropia já que aquela caixinha sumiu, né, do nosso horizonte observável, então de maneira que a entropia do universo não diminua, né, para não violar a segunda lei da termodinâmica, né? Tá? E o Bekenstein e o Hawking, né, eles fizeram uma previsão, né, ou chegaram a essa conclusão, né, de que a entropia do buraco negro está simbolizada aqui nessa fórmula. A entropia do buraco negro ela é proporcional à área do seu horizonte, né, a essa área aqui. Tá? Isso é uma consequência das leis leis dos buracos negros que o Hawking participou, que foi observado que quando dois buracos negros coalescem, né, você junta um cai dentro do outro, né, foi observado que a área total dos buracos negros, né, antes da coalescência e após, esse processo sempre implicava, no mínimo, num aumento da área ou, pelo menos, na não diminuição da área total, né? Se você somar a área A1 e A2, né, a área total A3, ela não pode ser menor do que as áreas iniciais. Então, isso serviu de motivação, né, para o Bekenstein e para o Hawking associarem, né, essa lei das áreas, né, da fusão de buracos negros com a ideia da entropia, né? No sentido de que você juntar dois objetos, né, com alguma entropia, o que resulta não pode ter uma entropia menor, né? Se você levar em conta toda a vizinhança, né? A entropia só pode aumentar ou permanecer constante, né? Então, a entropia do buraco negro foi associada com a área, né? E aqui aparecem, né, na verdade, a área é sobre 4, né? E aparecem as constantes de Boltzmann, né? E o comprimento de Planck, né? Pode ser determinado dessa maneira, a constante gravitacional vezes a constante de Planck dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Mas, claro, a gente pode trabalhar em unidades naturais, né? Então, em unidades naturais seria simplesmente a entropia, seria a área dividida por 4, né? A área do horizonte, né? Tá? Eu estou colocando aqui as unidades, mas a gente poderia trabalhar também em sistemas adimensionais, né? Tá? Então, como eu já falei, né, na relatividade geral, né, os buracos negros não teriam, né, entropia. A relatividade geral não é uma teoria, vamos dizer, térmica, né? Mas então a gente, seguindo nessa ideia do Bekenstein e do Hawking, a gente admite, né, que os buracos negros tenham entropia,
certo? E a gente passa a entender isso como uma correção quântica, né, para o buraco negro, né? Então, essas propriedades térmicas elas viriam de correções quânticas, né? Tá? Então, aí fica patente, né, para entender isso daí, né, a necessidade de desenvolver uma teoria quântica para a gravitação. Né? Existem várias propostas, né, mas não existe um consenso, né, sobre qual seria, né, essa teoria quântica para a gravitação. Né? Mas você encontrando essa teoria, né, você espera que essa questão do buraco negro possa ser explicada, né? De fato, o Hawking usou uma teoria, né, semiclássica para deduzir como é a radiação do buraco negro, né? Como é que chega na temperatura dele, né? Bom, e aí, inspirado nessa questão da entropia, né, do buraco negro e na ideia de que essa entropia vem de correções quânticas, né? O de Hooft, né, que foi prêmio Nobel em 99 pela prova da renormalização, né, da teoria de Young-Mills, junto com o ex-orientador dele, o Veltman, né? Em 93, ele enunciou o princípio holográfico, né? Alguma coisa que a gente não pode demonstrar, é um princípio, é uma ideia, né? E de que quando você, né, analisar uma teoria quântica da gravitação, né, que a gente não conhece, né, ou pode ter várias propostas, né, em D mais uma dimensões, né, então, portanto, uma teoria quântica, né, num espaço curvo, né, esses graus de liberdade dessa teoria quântica em D mais um, eles vão ser mapeados, né, numa teoria de campos sem gravitação numa dimensão menor, né, em D dimensões, numa dimensão abaixo, né, de D mais um na teoria quântica da gravitação, isso é mapeado numa teoria de D dimensões. Né? De onde que ele inventou isso? Né? Ele estava inspirado na entropia do buraco negro, né? Porque em vez da entropia do buraco negro estar associada ao seu volume, né, ela é associada à área que tem uma dimensão menor do que o volume. Né? Então, essa ideia de que a entropia do buraco negro está, vamos dizer, projetada sobre o seu horizonte, então, no fundo, estaria por trás dessa ideia do princípio holográfico. Né? Uma teoria quântica de gravitação, em D mais uma dimensões, os graus de liberdade dela podem ser todos representados numa teoria com um grau de liberdade a menos. Uma teoria quântica sem gravitação, né, com um grau de liberdade a menos. Né? Então, esse princípio, né, ele foi enunciado, né, e as pessoas, né, podem tentar compatibilizar suas propostas, né, de gravitação quântica com esse princípio. Né? E, então, a entropia do buraco negro, né, fica, né, vamos dizer, encaixada aqui dentro, e possivelmente também o paradoxo da perda de informação, né, que acontece com a informação quando cai no buraco negro, ela também estaria, vamos dizer, sugerida, né, que essa informação não se perderia, ela estaria representada, mapeada na própria superfície do horizonte de eventos do buraco negro. Tá? Bom, como eu falei no início, né, da teoria de cordas, né, e qual é a conexão, né, é que buracos negros, né, ou análogos de buracos negros, existem também na teoria de cordas. Tá? Então, a teoria de cordas em 10 dimensões, né, ou 9 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, dentro dessa teoria, a gente encontra vários objetos, né, que são semelhantes a buracos negros, em diversas dimensões, diversas formas, né? Podem ser planos, esféricos, né, ou com geometrias mais complicadas. E a gente chama esses caras, né, esses objetos, né, de D-P-branas, né? Uma generalização do que seria uma membrana, né, em P dimensões. Esse P, então, indica a dimensão espacial desse objeto. E esse D, né, da D-P-brana, é a denominação que é para a condição de contorno de Dirichlet. Né? Então, uma corda, né, que encosta nessa superfície, ela vai satisfazer nessa superfície uma condição de Dirichlet. Tá? Normalmente, a corda, você imaginaria a ponta da corda solta, o mais usual seria uma condição de tipo Neumann, né? Uma corda vibrante. Né? E no caso dessa D-P-brana, então, uma pontinha de corda pode tocar nessa superfície satisfazendo uma condição de Dirichlet. Então, essas D-P-branas, elas, né, ocupam, né, esse espaço aí de 10 dimensões da teoria de cordas. Em particular, aqui vai ser importante falar das D3 branas. Né? Então, elas têm 3 dimensões espaciais. Né? Tá? Então, essa D3 brana é exatamente o mundo onde a gente vive. Né? A gente vive numa D3 brana, né, que é um volume, né, certo? E o tempo corre. Né?
certo? Seria uma dimensão a mais, né? Mas como a gente também, né? A gente vê as dimensões espaciais, não vê o tempo correndo, mas ele está lá no espaço-tempo, né? Certo? E essas detebranas, como são tipo buraco negro, elas têm, né, uma superfície, né, que é tipo um horizonte, né, análogo aos buracos negros, tá? E se você leva em conta a energia, né, que tem numa D3 brana, segundo, né, a teoria da relatividade, isso vai deformar o espaço à sua volta, exatamente como o buraco negro faz, né? Ele encurva, né, o espaço, né? Certo? E essa curvatura é variável, né? É muito intensa, né? Próximo, né? E ela vai ficando mais suave à medida que você vai se afastando, eventualmente até indo para uma curvatura zero no infinito, né? Certo? Bom, então o Maldacena, né? Ele recebeu vários prêmios. Eu destaquei aqui a medalha Dirac em 2008, por exemplo, né? Então ele estudou muito, né? Essas branas, né? E ele percebeu que quando você está muito próximo da superfície, né? Desse horizonte, né? Das branas, né? Que a curvatura desse espaço tende para uma constante, ela vai tendendo, em vez de divergir, por exemplo, ela tende para uma constante, tá? E a curvatura é negativa, né? Então, essa característica de ter uma curvatura constante negativa é exatamente o que é o chamado espaço anti de Sitter, né? Que aparece lá na correspondência a DSFT, né? Então, o espaço de de Sitter, né, seria um espaço de curvatura positiva, como uma esfera, por exemplo, né? E o espaço de anti-de Sitter, que é o que nos interessa aqui, né, ele teria uma curvatura constante, porém negativa, né, ou seja, tipo um hiperboloide, né? Quer dizer, o nosso universo, né, ele seria aproximadamente algo tipo de Sitter, né, de curvatura positiva, né? Mas, curiosamente, aqui na teoria de cordas, né, na correspondência, a gente vai precisar de um espaço anti-de Sitter, né, com uma curvatura negativa. Tá? É ela que vai ser relevante aí nesse nosso estudo, né? Tá? Então, dando um pouquinho mais de detalhe, né, esse espaço em 10 dimensões, ele não vai ser um anti-de Sitter em 10 dimensões exatamente, ele vai ser um anti-de Sitter, né, que vai aparecer das letras branas, em 5 dimensões, né? E as outras 5 dimensões, né, a gente, por simplicidade, né, a gente imagina um espaço compacto, né? E o mais simples seria uma hiperesfera de 5 dimensões. Então, é o que a gente chama de ADS 5S5. Esse espaço aqui, então, é o protótipo, né? Ideal para se trabalhar a correspondência da SFT. Existem outras configurações possíveis, essa é a mais comum, né? Mas, dependendo da aplicação, você pode trabalhar com outras também. Tá? Bom, então tem uma propriedade muito importante, é que esse espaço ADS 5S5, a fronteira dele não vai ter 9 dimensões, a fronteira dele vai ter apenas 4 dimensões. Por quê? Porque vamos dizer, a gente pode pensar no espaço produto, né, do ADS, vezes, né, em cada ponto uma esferinha, né, certo? E na construção desse espaço, a gente vê que essa esferinha tem um raio constante. Né? E quando você vai para o infinito, né, se afasta muito, né, você vê que o espaço, a curvatura do ADS, né, você sente essa curvatura. Então, quando você olha, procura a fronteira desse espaço, devido às propriedades da curvatura do espaço, é como se efetivamente o raio da esfera fosse a zero. Então, ela não desaparece, ela está ali, mas com o raio efetivo zero. Né? Então, na verdade, é como se a gente estivesse olhando só a fronteira do ADS 5, né, que naturalmente tem 4 dimensões. Né? Então, essa esfera, o papel dela vai desaparecendo, né? Ela está lá, né? Mas, vamos dizer, o efeito dela vai se tornando, vamos dizer, de alguma maneira, não importante. Né? Então, o Maldacena, então, teve essa sacada, né, que essa propriedade, né, desse espaço, né, da D3 brana, que vai no ADS 5S5, né, permite, então, né, conectar a teoria de cordas com alguma teoria, né, de campos que sobra nessa fronteira chata. Né? Isso vem da própria geometria do espaço, não tem curvatura essa fronteira, né, em 4 dimensões. Então, ele percebeu, olha, então a gente pode, né, a teoria de cordas nesse espaço ADS 5S5, né, pode ser equivalente a uma teoria de campos que vive nessas 4 dimensões, né, uma teoria de campos sem gravitação, né, certo? Isso aí que foi a ideia por trás da correspondência, está nesses artigos, nessas revistas não muito conhecidas, né, o Advanced Theoretical Mathematical Physics e o International Journal
Electrical Physics, de 98, 99. Bom, a gente já então entendeu o que é o ADS, né? Tivemos uma ideia. E o CFT, né? Onde é que vem o CFT? É a sigla Conformal Field Theories, né? Teorias conformes em inglês. Né? E o que é uma teoria conforme? É uma coisa muito curiosa, né? Uma teoria que não tem escala, né? Não tem escala de massa, energia, não tem escala, né? Então é também algo distante, né, do nosso mundo, né? Mas curiosamente, essas teorias elas têm aplicação, né? A QCD, por exemplo, que tem aquelas dificuldades que eu falei de ser não perturbativa, né, em certos regimes, né? Em altas energias, que é lá onde o LHC, né, funciona, a QCD ela é aproximadamente conforme, né? As escalas típicas da QCD são, né, próximas da massa do méson, da massa do próton, né? Dessa faixa. E quando você está em energias muito altas, aquelas escalas elas passam a ser, não ser importantes. Então, essa teoria fica sendo aproximadamente conforme. Né? E também para o pessoal, né, de física estatística e matéria condensada, que estuda transições de fase, né? As transições de fase são caracterizadas por variações muito intensas, né, ou infinitas até, de certos parâmetros, né, do sistema. E aí esses sistemas eles também são descritos, né, aproximadamente por teorias conformes. Né? Então é possível, né, usar teorias conformes, mesmo essa coisa estranha de não ter escala, né, para descrever coisas né, que a gente observa, né, na física. Né? Certo? Então, a correspondência da SFT é isso, né? Uma teoria de cordas, né, em 10 dimensões que vai corresponder a uma teoria de campos conforme em 4 dimensões. Tá? Bom, o caminho mais natural aqui para a gente pensar numa aplicação, na verdade, é quebrando a simetria conforme. Né? E aí a gente vai ter acesso a teorias que têm escalas, né? Como a própria QCD, né? Física nuclear, a cosmologia, a matéria condensada. E tal. Então é muito comum, né, a gente, na verdade, quebrar essa simetria conforme, ou seja, a gente vai, na verdade, estar fazendo uma deformação, né, da correspondência da SFT. Né? Então não vai ser exatamente mais uma DSFT. Muita gente se refere a isso como uma dualidade, né? O pessoal chama de gauge gravity duality, uma dualidade de calibre e de gravitação, né? Então, no sentido mais geral da correspondência. Bom, o Witten, né, ele trabalhou logo, né, que o Maldacena propôs isso, né, o Polyakov também. Ele propôs, então, a ideia de mergulhar um buraco negro, né, dentro do espaço anti-de Sitter, né? E ele mostrou que isso podia ser, né, realizado, né, imaginado, e isso exatamente quebraria, né, nos ajudaria a quebrar, né, a essa simetria conforme do sistema. Tá? Isso poderia ser usado também para quebrar a supersimetria. Eu não comentei aqui, mas a teoria de cordas, né, a supersimétrica. E as condições de contorno, né, que você pode impor sobre os campos, né, você pode usar isso também para quebrar a supersimetria da sua teoria. Né? Que, em geral, né, os modelos físicos, né, que a gente está acostumado a observar não tem supersimetria, né? Apesar que seja uma propriedade interessante, né? Certo? E esse modelo do Witten, com esse buraco negro, né, como os buracos negros têm temperatura, né, lá de acordo, né, com a teoria do Hawking, né, então isso também corresponderia a uma correspondência da SFT à temperatura finita, né, que seria a temperatura desse buraco negro dentro do ADS. E essa temperatura seria exatamente equivalente, igual, né, à temperatura da teoria de campos na fronteira. Então a gente já pode usar a correspondência da SFT à temperatura finita para descrever teorias de campo à temperatura finita. Né? Então, isso, novamente, abre um leque enorme de aplicações. Né? E a aplicação mais famosa que eu vou falar aqui, né, é o plasma de quarks e gluons. Né? É um estado da natureza, né, predito, né, pelo estudo, né, da interação forte. Né? Os quarks e gluons eles são confinados, né, dentro dos hadrons. Né? A gente não consegue observar um quark ou um gluon livre na natureza, mas a ideia é que parece que tudo vai nessa direção de confirmar que em altas energias, né, a partir de uma certa escala, né, em colisões, né, tipicamente colisões de íons pesados, né,
ouro-ouro, chumbo-chumbo, né? E mais recentemente, até mesmo na colisão próton-próton, né? Por uma fração muito pequena, né, de tempo, né? Uma fração muito pequena de segundos, se forma, né, instantaneamente esse tal estado, né, que seria o plasma de quarks e gluons, uma sopa, né, de quarks e gluons desconfinados, né? E isso é muito quente, né? Ele se esfria rapidamente e eles voltam para a forma confinada, que seria a chamada hadronização. Então, eles voltam a ficar confinados, mas por um breve instante de tempo, eles estariam desconfinados. Isso é o que a gente chama de um plasma de quarks e gluons. Isso era teorizado, né, na QCD nos anos 80 e 90, e isso foi realmente descoberto, né? Acho que eu não falei aqui. Isso foi descoberto, né, no RHIC, o acelerador de íons pesados relativístico, em Brookhaven, nos Estados Unidos, no ano de 2000. Né? Bom, eu pulei essas transparências aqui, e isso teria naturalmente implicações cosmológicas, né? Porque supostamente, né, o universo primordial teve uma fase em que essas partículas não estavam confinadas, ou seja, estudar o plasma de quarks e gluons, né, estaria relacionado com estudar o universo de uma forma muito próxima do Big Bang, né? Tá? Esse plasma de quarks e gluons, então, ele foi obtido em laboratório, né, no RHIC, agora ele é reproduzido também no LHC, e houve um choque na comunidade, né, que as pessoas ingenuamente achavam que ia ser um gás, né, se comportar como um gás, daí o nome plasma, né? Mas não, né? Na verdade, as propriedades eram compatíveis com um fluido, né? Esse plasma de quarks e gluons, ele se parece muito com um fluido, porém com uma viscosidade zero ou muito próxima de zero. Na verdade, nas experiências, né, não foi possível detectar, né, a viscosidade. Era tão baixa que não era detectável. Então, supostamente zero, né, essa viscosidade desse fluido. Né? Hoje a gente sabe que esse fluido, né, do quark-gluon plasma é o fluido de menor viscosidade de todo o universo. Tá? Então, o fato dele ser um fluido, né, e não um gás, né, significa que ele é fortemente interagente, né, e não fracamente interagente, como a gente pensaria num gás. Né? Então, isso foi também uma revolução. Né? Os pesquisadores que trabalhavam com isso não imaginavam que seria assim. Né? E isso abriu também uma oportunidade aí em relação ao uso da correspondência. Né? Então, esses autores, né, o Policastro, Son e Starinetti, né, num artigo que foi publicado no PRL 2001, eles usaram esse modelo do Witten, né, do buraco negro do ADS, e calcularam, né, uma das viscosidades associadas ao sistema, a viscosidade de cisalhamento, né, e a razão, né, eles calcularam isso usando a DSFT, tá? A partir desse modelo do buraco negro do Witten. Né? E o resultado é um resultado muito simples, né, que a razão, né, entre a entropia, né, entre a viscosidade de cisalhamento e a entropia, né, está relacionada com essas constantes fundamentais, a constante de Planck, a constante de Boltzmann e 4π. Né? Em unidades naturais, essa razão é 1 sobre 4π. Né? E aí, se você vai calcular numericamente quanto é que é isso, é um número muito baixo. Né? É um número muito baixo. E é compatível, né? Está dentro do erro experimental do que foi observado no RHIC. Né? Então, esse resultado chocou, né, a comunidade, né? Porque, né, usando a DSFT, a gente conseguiu calcular, né, essa viscosidade, né, e que não era esperada pelos teóricos até então, né? E esse resultado, 1 sobre 4π, para essa razão, ela é compatível com o que é medido no RHIC. Né? Então, é um resultado muito marcante. E, para enfatizar isso, né, cabe aqui dizer que quando você usa a teoria de campos perturbativa, ou mesmo técnica não perturbativa sem ser holografia, né, se você quer calcular essa razão eta sobre S, o número que você encontra é um número muito maior do que essa razão, né, da constante de Planck com a de Boltzmann. Né? Na verdade, as técnicas perturbativas elas falham aqui. Né? Então, isso foi um choque, né? E mostrou assim, um grande poder, né, da correspondência, né, para descrever, por exemplo, esse plasma de quarks e gluons. Né? Certo? E também outras situações que eu vou comentar. Mas esse é o resultado mais sensacional, né,
Porque justamente esse resultado a gente, quem trabalha, né, com o QCD, né, da forma mais tradicional, mesmo o pessoal da rede, né, que tem muito poder de cálculo e tal, com supercomputador, não consegue reproduzir não consegue reproduzir esse resultado da holografia, né? Então eles na verdade achariam alguma coisa que vai nessa direção aqui de alguma coisa grande e não uma coisa de baixa viscosidade. Tá? Bom, aí eu vou falar então uma coisa que vai mais para as coisas que eu trabalhei, né? O Polchinski e o Strassler, né? Eles pensando nessa coisa de ter uma escala, quebrar a simetria conforme, eles imaginaram, né, uma fatia, em vez do ADS, o espaço completo, né, que é infinito, eles imaginavam, vamos tomar uma porção finita desse espaço, né, e aí, ao tomar essa porção finita, né, impondo condição de contorno, né, nessas fronteiras, você naturalmente estabelece uma escala, né, e isso quebra também a simetria conforme lá do ADS-FT. Né? E com esse modelo, né, que eles imaginaram, na verdade, a construção deles não foi tão simples assim. Né? Eles pensaram no modelo supersimétrico, com umas restrições, e tal, com Brana e tal. Mas depois eles depuraram esse modelo, né, e chegaram nesse modelo, vamos dizer, essa ideia mais simples, né, pensando só numa escala, né, associada ao tamanho do ADS, que seria infinito, né, então na versão deles teria uma coisa finita. E eles conseguiram mostrar que, com esse modelo, né, o ADS, né, tomando uma fatia do anti-de Sitter, você poderia descrever o espalhamento de glue balls, que são partículas previstas pela QCD, que ainda não tem confirmação experimental, seriam estados ligados de gluons. Tá? Então, experimentalmente, parece que é bem difícil, né, você, quando observa uma partícula no acelerador, você saber se ela contém ou não quarks. Né? Isso que seria um glue ball, né? Uma partícula que vem da interação forte, mas não contém quarks, né? Em seu estado de valência. Né? E eles estudaram também algo importante na física de partículas, que é o espalhamento profundamente inelástico, que justamente permitiu, né, nos anos 60, confirmar a existência dos quarks dentro do próton, né, do nêutron, dos hadrons em geral. Né? Tá? E eles conseguiram, então, usar a correspondência, né, para descrever esse tipo de situação que era, né, então, uma barreira para a teoria de cordas. Né? A teoria de cordas nasceu no final dos anos 60 para descrever interação entre hadrons, né, partículas que interagiam fortemente. Mas encontraram-se inconsistências. Né? E esses trabalhos do Polchinski foram importantes, que eles conseguiram mostrar que é possível remover essas inconsistências de usar a teoria de cordas para descrever a interação entre hadrons, né? Justamente a partir da correspondência da SFT. Né? E vou contar, então, um pouquinho de resultados que eu fiz inicial. Eu comecei a estudar esse assunto com o Nelson Braga, né, meu colega da UFRJ, em 99, né? E a gente fez umas coisas muito formais, né? Mas depois desse resultado do Polchinski, a gente percebeu que a gente podia também fazer umas coisas aplicadas e a gente calculou, né, a massa desses estados, né, de glue balls, né, que é uma coisa bastante difícil de ser feita em teoria de campos. Né? Só para ter uma ideia, né? Esses resultados aqui são dos anos 90, né? Só tinha duas massas, né, calculadas pelo pessoal da rede. Né? No modelo do buraco negro do item, né, ele não calculou, mas ele sugeriu, e outras pessoas calcularam as massas desses estados. E a gente calculou isso, né, usando exatamente essa fatia do ADS. Né? Foi a primeira vez, então, que a gente calculou, né, essas massas usando algum modelo de anti-de Sitter, e as massas são identificadas com os zeros da função de Bessel. Né? Isso depois apareceu em outros modelos também, mas isso foi uma coisa original nossa. Né? Ali era a QCD4, né? que é como a gente imagina. Né? Aqui é a QCD3, uma dimensão a menos, né? Está mais distante da realidade. Mas para o pessoal da rede, né, diminuir uma dimensão faz muita diferença. Né? Mas para a gente, né, modelos holográficos com o buraco negro ou na fatia, a gente consegue calcular, né, essa torre completa de massas. Bom, aqui é uma outra aplicação, né, que é falar de trajetórias de RED. Né? Isso era a teoria do RED, né, para tentar explicar interações fortes. Ela surgiu nos anos 50, né,
de uma observação experimental também, né? Bom, saiu com um defeitinho aqui na figura, mas essencialmente, né, o que o Red conjecturou, né, sem usar a teoria de campos tradicional, né, é que os hadrons, né, se você pegar uma certa família de hadrons, né, e plotar, né, o momento angular, né, o total, né, spin mais o momento angular e tal, orbital, se você plotar o spin, né, o momento angular total dessas partículas contra a massa ao quadrado delas, desses estados, você encontra diagramas que são aproximadamente lineares. São esses quadradinhos aqui, por exemplo. Tá? São aproximadamente lineares. Então, o Red, né, o Túlio Red, ele propôs esse tipo de relação, né, para tentar descrever de uma maneira, né, alternativa à teoria de campos essas trajetórias de Red. Né? E uma partícula que foi descoberta que não existe em estado livre na natureza, ela só aparece durante uma colisão de hadrons, chamado Pomeron, né? Ele tem uma trajetória de Red muito bem conhecida. Né? E nesse trabalho que eu fiz com o Nelson e com o Hector, ele agora é professor lá no Rio Grande do Norte, a gente usou a correspondência, né, da DSFT com essa fatia, né? E a gente obteve nessas trajetórias de Red de maneira compatível com o resultado experimental conhecido. Né? E, bom, tem vários resultados. Né? Aqui, por exemplo, a gente obteve esse potencial, né? No trabalho que eu fiz com o Nelson e com a Cristine Ferreira, a gente obteve essa famosa forma do potencial, chamado potencial de Cornell, que é o potencial que descreve aproximadamente a interação entre quarks, ou quark-antiquark, dentro de um meson. Né? E a gente espera que ele seja dessa forma aqui aproximadamente, ou seja, tipo colombiano, para para pequenas distâncias, e, à medida que se aumenta a distância, ele deixa de ser colombiano, né? O colombiano seria assintótico aqui, né? Ele deixa de ser colombiano e apresenta um comportamento de crescimento linear, que dá justamente o confinamento. Né? O átomo de hidrogênio, a gente sabe que não confina, né? Ele é simplesmente um potencial colombiano. Né? Se você der uma energia lá de mais de 13,6 elétrons-volts por elétron, né, no estado fundamental, ele sai, né, e fica livre, né? Como a gente observa, né? Passa o pente no cabelo, os elétrons saem facilmente. Né? E, no caso da interação forte, né, não é um potencial colombiano, que seria esse aqui. Né? Em vez de R, eu chamei de D. Né? Ele tem um termo linear, justamente, que garante essa propriedade do confinamento. Né? E a gente obteve, então, né, por exemplo, esse potencial nesse contexto, né, do ADS-FT, né, certo? E aqui a gente refez o problema com temperatura finita, né? Então, em temperatura zero, esse é o potencial, e a gente foi aumentando a temperatura, e chega um momento que aquele termo linear ele fica horizontal. Né? Esse é o momento do desconfinamento. Né? Aqui a teoria está confinada, aqui ela está desconfinada. Né? A gente calculou essas temperaturas com base na massa de alguns hadrons, né? Blue balls, por exemplo. Então, a gente vê que a temperatura de transição está nessa faixa de 200 MeVs, né? Ou aqui nesse modelo em particular, 230, que é aproximadamente o que é esperado na QCD. Né? Bom, aqui, já com um aluno de doutorado na época, o Eduardo Capossoli, a gente estudou um primo do Pomeron, que é o Oderon. Né? E o Oderon tem esse nome odds, né? Porque é ímpar, né? Ele tem números quânticos de paridade, conjugação de carga negativo em oposição ao Pomeron. Né? Então, a gente estudou, né, as massas dos blue balls associados a esse Pomeron, ao Pomeron e ao Oderon. Né? Supostamente, esses pontos aqui são os blue balls, né, que ainda não tem confirmação, certo? E a gente conseguiu encontrar a trajetória, né, usando a DSFT, encontrar a trajetória desse Oderon, né? E uma curiosidade, né, que a confirmação experimental de que o Oderon, né, está associado com essa trajetória de Red, aqui está, ok, né, J contra M ao quadrado, a existência do Oderon, né, que era meio suspeita, ela foi confirmada, né, exatamente no início desse ano, né, numa colaboração do Totem, dois grupos experimentais, o Totem e o D0. Né? Eu acho que, se não me engano, o Totem é uma experiência do CERN e o D0 do Fermilab. Nesse trabalho aqui do PRL desse ano, eles confrontaram, né, e
juntaram os dados e conseguiram concluir que se forma realmente esse estado de paridade ímpar, né, entre a colisão de hadrons, certo? E a gente conseguiu, né, eu e o Eduardo, né, a gente conseguiu, né, usando a DSFT, né, parecido com o Pomeroy, a gente fez aqui para o Odeon também, certo? Bom, então, tem outras aplicações, né, junto com o Alex Miranda, né, e o Alfonso, né, que está nos prestigiando aqui nessa apresentação, e novamente o Nelson, né, a gente estudou, né, usando um outro modelo chamado modelo soft wall da parede macia, né, ao invés de cortar, né, o espaço antes de sitter, né, botar uma condição dura, né, que é a tal da parede rígida, não fomos nós que sugerimos, né, foram outros autores que sugeriram, imaginar que na ação tem uma exponencial decrescente, né, que funcionaria como uma parede macia, né, não há um ponto, né, de corte, né, mas isso é suficiente para quebrar a simetria conforme e gerar uma escala, né? Então, a gente pode novamente estudar, né, massas, calcular massas de Glue balls, por exemplo, né? E aqui a gente fez esse estudo dos modos quase normais, né, desse sistema com temperatura finita. Os modos quase normais são aqueles modos que se formam próximos ao buraco negro, né? Em vez de ter modos normais de vibração, como o buraco negro absorve, né, não são modos normais, são chamados modos quase normais, né? A gente estudou, não é isso, né, e conseguiu ver algumas propriedades desses Glue balls, né? Esse aqui é um outro estudo, né, com esse Luiz Mamani, né, que foi aluno do Alex. A gente fez esse estudo aqui em 2014 para, em vez de Glue balls, a gente estendeu isso para mesons vetoriais, né? Vocês notem que tem... Vocês notem que tem umas falhas aqui, né, no gráfico, né, mas não é, na verdade, uma falha, é um problema numérico, né? A gente usou técnicas numéricas, não foi possível, né, varrer toda essa região, mesmo usando a DSFT, né? A gente usou técnicas numéricas diferentes, né, para essa região de temperatura baixa e temperatura alta, e no caso dos Glue balls, a técnica funciona, vamos dizer, de maneira mais simples, né? No caso aqui dos Vector Mesons, tem uma dificuldade numérica, tá? Então, mas é muito semelhante o comportamento, né, dessas partículas, né? Certo? Aqui são outros exemplos, né? Que é um outro modelo foi proposto por esses pesquisadores, né, de origem nipônica, né? Sakai e o Sugimoto, né? Em vez de ser com D3 branas, é com D4 branas. Então, tem uma sutileza que a teoria de Cornell não é exatamente a mesma da DSFT, ela tem uma simetria um pouquinho diferente. E com D4 branas e D8 branas, eles conseguem construir um modelo, na verdade, reconstruir o modelo do item, né, com branas adicionais, né, e várias propriedades dos hadrons são possíveis de serem obtidas nesse modelo. É um modelo muito interessante. E nesse trabalho aqui, com o Alfonso, né, o Nelson, o Matias Zil, que foi um pós-doc, um alemão que foi o nosso pós-doc aqui no UFRJ, e o Marcos Torres também, que foi outro pós-doc. A gente, nesses dois estudos aqui, a gente estudou, né, essas amplitudes de helicidade e confrontou com dados experimentais com razoável acordo, tá? Aqui também são trabalhos mais antigos, já vou mostrar trabalhos mais recentes, fatores de forma do pion, nesse outro modelo. Então, você vê que tem muitos modelos holográficos, né? A gente trabalhou com vários. Desses autores aqui, o Kupperstein e o Sonnenschein, né? E a gente confrontou, no caso do pion, né, uma partícula fundamental, né, para entender a interação forte. E aqui está o confronto, né, desse cálculo que a gente fez, né? Envolve cálculo numérico, mesmo usando a DSFT. Aqui seria, né, nesse modelo, né, do Kupperstein e Sonnenschein, e aqui seria a previsão do mesmo cálculo pelo modelo anterior do Sakai e Sugimoto, né? Certo? Então, vou contar coisas mais recentes, já estou terminando a apresentação. Aqui, numa colaboração com o Martim Contreras, ele é colombiano, né, e faz um pós-doc no Chile, com o Alfredo Vega, e também participou o Eduardo Capossoli, que foi meu aluno doutorado, atualmente ele é meu colaborador, ele já é doutor, ele é professor do Pedro II. E a gente, então, estudou, esse artigo não está publicado ainda, né? A gente estudou os fatores de forma do pion
não é, com o modelo ADS deformado, que a gente chama, né? Como é que é a métrica aí desse espaço, né? A métrica é dessa forma, né? E esse log, né, esse AI que aparece aqui, esse log de Z, ele dá exatamente a cara do anti-de-Sitter, né? E esse termo quadrático, né, é uma exponencial que sobra, né, que deforma, né? É muito parecido com a ideia lá do softwall, só que softwall você coloca uma exponencial, né, decrescente na ação, né? Na verdade, ela pode ser crescente ou decrescente. Existem algumas sutilezas, né? Todos os dois funcionam em certos regimes. Um caso é melhor para um, outro melhor para outro. E esse termo quadrático na métrica, né, é uma proposta um pouquinho diferente. Veio de dois russos que fizeram essa proposta alternativa, o Andreev e o Zakharov, né? E a gente então estudou, né, como é que seriam os fatores de forma do Pion nesse modelo com essa deformação da métrica, né? Aqui é o confronto com os dados experimentais, tá? Em duas simulações. Aqui é uma simulação ok, né? Esse trabalho, então, está submetido, mas não foi publicado. E esse daqui a gente fez depois, né? E já foi aceito e já está publicado, né? São essas coisas da pesquisa, né? A gente refez esse estudo, né, dos fatores de forma para o próton e para o nêutron, né? Nesse modelo deformado, esse mesmo modelo deformado. E aqui estão essas curvas, né, dessas previsões, né? Aqui para o próton, são esses dois de cima, é o fator de forma elétrico e o fator de forma magnético, né? E aqui o fator de forma elétrico e magnético do nêutron, tá? Né, aqui são os dados experimentais, aqui o nosso ajuste, né? Certo? Bom, então, concluindo, né? Existem muitas aplicações, né? Eu falei de algumas coisas assim que me marcaram, né? Marcaram a minha trajetória, né? E de meus colaboradores, né? Mas existem muitas aplicações, né? Só para a gente ter uma ideia, né? O trabalho original do Maldacena, aquele lá foi feito em 97, publicado em 98, 99, ele já tem quase 16.900 e tantas citações, né? Então, um único trabalho, né? Que nem é numa revista, né, tão famosa, tem esse número muito grande, ou seja, né, esses autores, né, dessas 16.900 e tantas publicações, né, de alguma maneira eles se sentiram, né, influenciados, né, diretamente ou indiretamente por esse trabalho do Maldacena, né, sobre a correspondência, onde foi lançada a correspondência da SFT, né? Então, assim, o número de aplicações, como eu citei lá no início, né, cosmologia, hidrodinâmica, né, física da matéria condensada, né, e por aí vai, né? Então, assim, eu vou contar aqui, vou só, né, nessa pequena lista aqui, né, falar de coisas que a gente está estudando, né, eu com meus alunos e colaboradores, né? Supercondutividade, né? Existe um modelo holográfico para supercondutividade, a gente está estudando outros modelos, né? Paramagnetismo, né? Também tem coisas feitas nessa direção. Na verdade, chama-se, a sigla que o pessoal usa é ADS-CMT, né? Condensed Matter Theory, né? Isso surgiu basicamente há pouco mais de 10 anos atrás, 2008, 2009, e tem muita gente trabalhando nisso, né, da área original de matéria condensada. Eu estou trabalhando com um aluno também, com o Natan Caldeira, né, nesse teorema flutuação-dissipação holográfico, né? Tem algumas coisas feitas nisso, a gente conseguiu estender para sistemas com densidade finita, né, para bósons e para férmions, coisa que ainda não estava feita, né? E por aí vai. Eu esqueci de botar nessa lista a hidrodinâmica, eu também estou colaborando com o Saulo, lá do Pará, foi aluno do Nelson, e com o Fabiano, lá de Pernambuco. A gente está estudando hidrodinâmica também relativística, usando a ADS. Tem muita coisa feita, né? A gente está estudando outros modelos, né, para tentar encontrar, né, novos resultados, né? Tá bom? Então, tem muita coisa, né? E não tem como resumir, né, essas quase 17 mil, né, aplicações imaginadas. Eu estou contando aqui o que foi da minha experiência, né? Bom, então, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Ninguém perguntou nada, né, mas, por favor, fiquem à vontade para fazer qualquer comentário ou perguntar. Bom, queria agradecer imensamente ao professor Henrique pelo seminário super didático, fluido. E vou convidar todo mundo, todos os presentes, a abrir o microfone para a gente fazer o primeiro agradecimento. Por favor, vamos lá.
Agora, realmente não teve perguntas durante a apresentação e eu vou abrir agora a sessão de perguntas. Fiquem à vontade. Não há perguntas. Ou foi tudo muito claro ou foi tudo muito obscuro, né? Então... Isso. Particularmente, eu achei a apresentação bem fluida, bem clara, bem didática. Eu evitei ser muito técnico, né, na abordagem da correspondência, né? Tem detalhes, né, que eu não falei, né, que a teoria de cordas em 10 dimensões é a teoria de corda 2B, né? Ela tem uma supersimetria, né? Tipo 2 e tal. Tem vários detalhes, né, que eu não entrei, né? Assim, Roldão, fica à vontade, pode abrir o seu microfone. Ô Henrique, primeiramente, muito obrigado. E somente historicamente, né, eu te encontrei lá naquele congresso de Natal em 2016 e gostaria de também agradecer a enorme inspiração que você e seu grupo trouxeram para mim, para o meu grupo aqui, para os alunos também. Assim, realmente, depois que eu te encontrei lá, eu comecei a também trabalhar em área SQCD. E é uma pergunta talvez um pouco mais filosófica, Henrique, que é o seguinte: a conjectura de Maldacena, né, por assim dizer, ela é uma conjectura, e a gente viu ali na primeira metade da década, entre 2000 e 2005, uma grande atividade em busca da prova dessa conjectura, ou enfim, em busca de refutar-se essa conjectura. Então, assim, já que você é tão experiente nessa área, qual que é a sua opinião mesmo, em relação à prova dessa conjectura, ou, enfim, em algum momento essa coisa ser refutada em algum limite de energia? Essa é a minha pergunta, um pouco menos técnica. Obrigado, Roldão, aí, pelas palavras gentis aí. E né, eu acompanho, né, os teus trabalhos. Assim, um ex-aluno meu, Diego, né, foi trabalhar com você também, fez um pós-doc, né? Eu acabei não citando o Diego aqui, mas, né, ele trabalhou com você, fez coisas muito interessantes, né? Então, essa pergunta é muito importante, né? Eu evitei, né, de abordar isso aqui, né? Seria uma questão também importante, que essa correspondência, né, é também chamada de conjectura do Maldacena, né? Então, para, né, você tentar ser um pouco didático, né? São coisas que talvez sejam óbvias para você, mas talvez não para todos, né? A correspondência, né, o trabalho original do Maldacena, né, ele provou, né, a correspondência, mas só no regime de baixas energias, como você indicou, né? Que será que depende, né, da energia? Então, no regime de baixas energias da teoria de cordas, a teoria de cordas ela se reduz a uma teoria de campos não massivos. E aí a teoria simplifica muito, né? Nesse regime chamado de baixa energia teoria de corda, com essa redução para campos, né, não massivos, é possível provar que ela está correta. Tá? Foi justamente a conta que o Maldacena esboçou, né, no artigo original dele, nos artigos primeiros artigos. Agora, a tal da conjectura, o que é a conjectura? Né? A conjectura é que estudos, né, assim, ele, né, viu indícios, né, de que mesmo em altas energias, ou seja, quando você tem excitações massivas da corda, né, e são infinitas, essa torre é uma torre infinita, como se fosse uma torre de Kaluza-Klein, uma torre infinita de massas. A conjectura é que essa torre infinita, né, a teoria completa, né, ela ainda seria equivalente a uma teoria de Yang-Mills supersimétrica na fronteira. Né? Essa é muito difícil de provar, né, essa conjectura, né? Essa forma chamada conjectura na formulação forte, né? A fraca está provada. Uma das maneiras, né, seria, e muita gente trabalhou nisso, tentando achar furos, né? Né? Se você conseguir provar um contra-exemplo, né, você já derrubaria a conjectura, né?
E até onde eu sei, não há contra-exemplo, né? Uhum. E houve, né? E ainda há muito esforço, né? Nesse sentido de provar essa correspondência. E eu acho que as pessoas estão cada vez mais próximas de conseguir isso, que é o formalismo chamado de integrabilidade, né? Uhum. Então, é uma área que eu não domino, né? Mas tem gente que trabalha com integrabilidade em diversos sistemas, né? Uhum. E tem um subgrupo, né, dessa turma do ADS-FT que trabalha, né, com essa abordagem, né? De tentar mostrar que a teoria é integrável, né? E tem vários indícios de que seria. E a partir dessa integrabilidade se poderia, né, não com, vamos dizer, não olhando ponto a ponto da teoria, mas no conjunto da integrabilidade, obter uma equivalência entre a teoria de cordas e essa teoria de Young-Mills. Então, assim, existe um esforço, né, nesse sentido, né, e eu acho que, assim, que as pessoas estão cada vez mais próximas disso. Mas eu não sei se essa coisa vai assintoticamente ir para infinito, né, ou se a coisa é exponencial, né, ou se vai ter um corte, né? Não sei, né? Previsões assim são muito difíceis de serem feitas, mas realmente eu não toquei nesse assunto, mas é uma coisa muito importante, né? Tá, joia. A gente está trabalhando com a correspondência, mas como é que, né? Mas de fato essas aplicações, né? A maior parte do tempo, né? A gente está trabalhando usando muito, né? Intensamente a forma fraca da correspondência. Se bem que tem aplicações também com a forma forte, né? Você assume que ela vale, ou assim, caso ela valha, né? O que ela implicaria, né? Então, muito obrigado, Henrique, pela resposta. Só enfatizando que eu quero que ela seja aprovada. Ia ser muito útil, né? Né, tem grupo enorme, assim, desde o pessoal do IMPA, aí no Rio de Janeiro, o Eluane, o pessoal mexendo intensamente, né, em geometria algébrica, tanto na área ultra formal, quanto na área um pouco mais física, né, por assim dizer. E isso aí ia ser uma maravilha. Mas muito obrigado pela resposta e pelo maravilhoso seminário. Obrigado, Roldão. E aproveitando o seu último comentário, né? Eu não falei, né? Mas tem matemáticos também que estudam, né? Correspondência. Então tem essa área da matemática, né? Eles organizam uma vez por ano, né? No IMPA, né? Um encontro de ADS-FT, né? Mas assim, do ponto de vista matemático, né? Não exatamente, né? Eu apresentei aqui, né? Vocês devem ter notado, né? Assim, que a metade final, né? Do meu terço final do meu seminário foi uma coisa muito aplicada, né? Vamos dizer, até meio suja, né? Vários gráficos, né? E fatores de forma, tal coisa de particuleiro, né? Mas, claro, tem abordagens muito matemáticas, né? E tem muitos grupos, né, da matemática que se interessam por teoria de cordas, né? E também por ADS-FT, né? E esses caras também estão trabalhando nisso, né? Obrigado pelo comentário. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, Igor. Obrigado, Henrique. A gente que agradece. O Alfonso Baiona, fica à vontade para abrir o microfone. Oi, Henrique. Tudo bom? Tudo bem? Muito obrigado pelo seminário, foi muito didático, gostei bastante. Eu gostei de ver os seus resultados recentes sobre os fatores de forma. Então, eu queria que se você pudesse comentar um pouquinho mais sobre os resultados para o pion, né, para o fator de forma do pion e o fator de forma do próton. Eu fiquei curioso em saber como eles se comparam com os resultados anteriores, no hardwall, por exemplo, né? No hardwall ou no softwall. Eles são melhores? São melhores que o hardwall e o softwall. Inclusive, nós temos esses gráficos, né? Eu não incluí aqui por questão de espaço, né? A gente comparou... Bom, essa é a referência, né, do archive, né? A gente comparou, além desses gráficos que estão sendo confrontados os dados experimentais, a gente fez outros 2 gráficos desse fator de forma, né, do pion, confrontado com outros modelos holográficos, né? E depende um pouco da região, né? Se é baixo Q quadrado, né? Baixo momento ou alto, né? Mas a gente viu vantagem, né? Principalmente nesse. Aqui, na verdade, são 2 modelos, né?
Aqui é o modelo simples, com um operador de dimensão conforme 3, e aqui também, né? Só que nesse caso a gente introduziu, né, uma escala, essa escala Q de deformação do espaço associada ao fóton, né, o Q gama, dependente do momento, né? Então a gente vê que realmente aqui o ajuste, né, para baixa virtualidade, né, é razoável, né, mas para intermediárias e altas ele vai se perdendo, né? Tem um ponto aqui muito distante, né? E quando a gente faz essa, vamos dizer, modificação no modelo, na verdade são 2 modelos aqui, né? E introduz essa escala, né, de deformação do espaço que o fóton vê, né, como sendo algo dependente do próprio momento do fóton, né? Então a gente vê que tem uma melhora significativa, né, nessa região de energias intermediárias e altas, né? Se bem que esses pontos, né, esse ponto aqui mais alto a gente não pega, né? Bom, agora eu não me lembro exatamente se o hardwall ou o softwall, eles sobem bastante aqui. Então, eles pegam, né? Eles pegam esse ponto aqui. Eles não são tão bons aqui nesse regime, né? Mas esse ponto aqui, o softwall, eu não me lembro qual deles, o softwall ou o hardwall passa muito perto aqui desse ponto. Isso, então, porque verdade, ele tinha a ver com a região de Z pequeno, eu acho. Na verdade, depende se você... Na verdade, claro que o ideal seria ter um modelo que pegasse todas as regiões, né? E assim, então, assim, no nosso caso, como a gente não consegue pegar tudo, depende um pouco como a gente faz a modelagem, né? E qual é o comportamento assintótico que a gente espera para esse fator de forma, né? Se a gente quer que ele caia, né? Como nesses casos aqui, né? Então a gente vai estar amarrado desse jeito, né? No caso do hardwall softwall, eles crescem, né? Isso pode ser, apesar de ter a vantagem de passar perto, né, dentro dessa barra de erro, isso pode ser um comportamento problemático para o fator de forma não ser decrescente, né? Então, no nosso modelo, ele é naturalmente decrescente, que parece uma propriedade razoável, né? Tá, e aqui, no caso, isso é interessante, apesar de a gente perder aquele ponto, né, mas tem esse comportamento de queda que é previsto, né? E aqui novamente é o próton, né? E aqui tem a comparação, né, com o modelo do Abidin, né? O hardwall e o softwall, né? Tem esse modelo aqui que o Alfredo Vega colaborou, né? Esse Kelly aqui não é holográfico, é um fit, dos pontos experimentais. O Kelly é o que mais se aproxima, mas é simplesmente um fit, né? Não tem uma modelagem, né? Certo? Tinha algumas abordagens de Dyson Schwinger também, eu acho, né? Para o Pion e para o Proton. Também Bom, tem Dyson Schwinger. Eu não me lembro se é alguma dessas que estão contempladas, eu já não me lembro. Tá? Apesar do artigo ter sido publicado há 2 ou 3 semanas, mas a gente comentou isso sim no artigo. Eu acredito que alguma dessas aqui, talvez esse Arrington, não me lembro, que tem Dyson Schwinger. Então, assim, existem várias maneiras, né, de fazer essa abordagem, né? E a gente se concentrou aqui numa comparação. Então, você vê que, no caso do trabalho do Abidin, né, acho que é Abidin Carlson, é um trabalho bem citado, né? Então, está tudo muito próximo aqui, né? Está quase degenerado aqui, né? E é difícil, né, pegar esses pontos experimentais, né? Tem uns pontos perdidos aqui, né? Mas fica difícil saber, né, qual seria exatamente, né, o melhor modelo, né? A gente propõe um modelo e vê o que ele dá, né? Compara com os outros e tal. Mas no artigo do Pion a gente fez um outro gráfico separado comparando com modelos holográficos. Tá? Então, pode olhar lá. E aqui no neutro é um pouco mais difícil, né? Vocês estão vendo que a banda aqui, né? Neutro é bem mais sutil, né? Inclusive tem essa curva fora aqui do Kelly, né? O Kelly, que é o fit, né, experimental. Nem o fit experimental não ficou bom aqui, né? Então... Certo. Mais difícil, né? Neutro. Desculpe. Estou falando errado. O Kelly é esse aqui, né? O Kelly está nessa curvinha aqui. Esse aqui é o Abidin, né? Esse aqui é o Abidin, o hardwall do Abidin. Certo. Tá? Então, o Abidin faz hardwall e softwall também, né? Ele tem os dois, então. Tem aqui, né? Hardwall e softwall. Tem as duas curvas. O hardwall parece que é um pouquinho... O neutro é sempre mais difícil, né? De explicar as propriedades dele e fazer os fits também.
Esse fator de forma elétrico, né? O elétrico é um pouco mais difícil, o magnético acaba sendo um pouco mais... O de vocês é a linha contínua, né? É azul e vermelho? A gente não tem um único resultado, né? A gente apresentou 3, essa faixa, né? Essa faixa é uma faixa de resultados que a gente apresentou, né? Certo. Em cima, né? São os valores do o K associado ao fóton aqui, né? Que é esse que está aparecendo. A gente assumiu esses 3 valores, né? Então aí deu essa faixa. A gente não conseguiu um valor assim que fosse assim, né? Super bacana, né? Então a gente apresentou 3 valores. Esses Ks aqui, essas linhas contínuas são a nossa, vamos dizer, previsão do modelo, né? Tá? Então aqui a faixa, você vê que a faixa aqui ela é bem apertada, né? Aqui é razoavelmente, aqui também, aqui é muito ruim, né? A faixa aqui ficou muito larga, né? Assim, mas o neutro ele é bem difícil mesmo de lidar. Então esses são os nossos. A gente apresentou 3 resultados para esse modelo, tá? E lá naquele trabalho do Pion, né, também tinha uma faixa, né? São 3 valores também que a gente adotou aqui. Nesse caso, com as escalas fixas, né? Certo? Para o fóton, né? Certo? E aqui escalas variáveis, mas partindo em torno desses valores. Então, perfeito. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado. De explicar um pouquinho mais. O Henrique, voltando naqueles 4 gráficos lá, o quarto último lá, ele é com relação a... Porque eu percebo que esse é o único que a faixa que a análise de vocês define, os outros resultados abaixo o momento, eles discordam um pouco, né? Ele é sobre o que esse quarto aí? Então, são os fatores de forma... Aqui são os fatores de forma elétrico, do próton e do nêutron, e aqui são os fatores de forma magnéticos. Tudo bem. Do próton e o fator magnético do nêutron. Você vê que o comportamento dele é totalmente diverso, né? Sim. Ao contrário, né? E surpreendentemente, o nosso é bastante bom para esse fator de forma magnética, né? Tem uma prescrição, né? Como calcular esse fator de forma elétrica ou magnética. É uma combinação lá do fator de forma do Dirac e tal. E tem umas prescrições, né? A gente seguiu as prescrições, né? E dentro do nosso modelo a gente encontrou isso. Essa linha aqui, né? A gente está muito perto, né? Como você observou, né? Os outros estão aqui embaixo, né? A nossa isso, eles desviam um pouco mais, sim. Eles estão bem baixos aqui, né? Eles vão assintoticamente, está todo mundo bem, né? Mas aqui eles começam a divergir, né? E o nosso parece que está muito bom, né? Entre o vermelho e o amarelo aqui, o negócio está... surpreendentemente aqui. Mas você vê que não é uma coisa homogênea, né? Porque o nêutron, né? O fator de forma elétrica do nêutron é esse resultado terrível aqui, né? E são os mesmos dados, né, de ajuste, né? 45, 1.2 e 7, né? 0.7, né? São os mesmos. E aqui fica essa estrutura, né? As escalas são diferentes, né? Aqui a escala é bem menor, né? Então, por isso que ele está mais afastado, né? Mas, vamos dizer assim, né? Você tenta medir o fator de forma elétrica do nêutron, aí você entra em maus lençóis, né? Vamos dizer assim, né? Já no caso do fator de forma magnético, vamos dizer, ele é um pouco mais bem comportado, né? O pessoal consegue modelar ele um pouco melhor, né? Então, talvez a conclusão seja que depende do que se quer analisar. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque o próton e o nêutron, né? São as partículas subatômicas, né? Além do elétron, claro, né? O elétron é nosso, né, companheiro de todo dia, né? Tudo que a gente toca, né? Na verdade, são elétrons, né? Interagindo, né? Com os elétrons de todos os átomos, né? Moléculas estão envoltas em elétrons. Né? Um elétron, tudo que a gente, né? Nossos sentidos, né? Como ganhou o Prêmio Nobel de Medicina agora essa semana, né? Está tudo ligado à química, né? Com elétron, né? O próton e o nêutron estão lá escondidinhos lá no núcleo, né? São mais difíceis de serem acessados, né?
mas eles, vamos dizer, são muito bem conhecidos, né? Mas, mesmo assim, existem mistérios, né, ainda sobre o próton e o nêutron, que a gente não consegue entender, né? O spin, né, do próton, do nêutron, né? Por que ele tem aquele valor, por que a massa, né, tem uma diferencinha e tal. Algumas coisas, né, algumas propriedades, o pessoal de rede, né, de teoria de campos na rede, está conseguindo fazer, mas ainda tem muitos mistérios, né, sobre o próton e o nêutron, que não deveria, assim, imaginaria assim, ingenuamente, né, que não deveria ainda ter, né, mas é aquela história, né, a física nuclear, né, ela não consegue pegar isso tudo, né, e se você pegar a QCD, né, QCD, em princípio, a teoria é fechada, né, tem uma lagrangiana muito bem, uma lagrangiana de Dirac, né, com interação com o campo de calibre, mais o termo de Young-Mills, né, essa é a lagrangiana da QCD, só isso, né. Mas, como eu comentei, né, ela não é perturbativa no regime de baixas energias, né, que é justamente onde são formados, né, o próton, o nêutron, né, e as propriedades dessas partículas estão associadas com essa formação, né? Então, o fato da gente não entender, né, como é que você pega 3 quarks, junta eles e forma um próton. A gente não consegue explicar isso. A teoria não o meson é mais simples, porque é só um quark e um antiquark, ele é um pouco mais simples. Mas os baryons, né, que tem 3 quarks no estado de valência, a gente não consegue, né? A teoria é muito complicada. Bom, são 3 corpos, né? A gente sabe, né, da mecânica clássica que 3 corpos já é uma coisa complicada, e com interação, com uma constante de acoplamento muito grande, né? Há uma divergência sobre quanto seria, né, a constante de acoplamento. Alguns acham que seria, né, em unidades adimensionais 10, outros 100, outros 1000, né? E outros até divergente, né? Então, assim, a gente acaba não conhecendo, né, muito bem essas propriedades, né? E mesmo, né, com estudos experimentais, teóricos, né, com várias ferramentas, né? Então, assim, você vê que é um desafio, né? É um desafio explicar, né, essas propriedades no mundo subatômico, né? Ainda é hoje, né? Então, o pessoal da rede, né, eles conseguem, né, uma modelagem lá pesada, lá achar a massa do próton, né? Mas eu acho, assim, humilhante até, né, que a gente não consiga, né, ainda hoje, depois de o próton foi descoberto em 1910, né? E ainda hoje a gente não consiga, né, fazer uma continha assim numa página, né? Para estimativa, né? Como é que a gente chega na massa do próton? Não tem essa continha, né? Então, assim, a DSFT, né? Claro que é só uma modelagem, né? Mas ele permite, né? Como a gente calculou massa de blue balls, né? Ele permite a gente calcular massa, né? Tem até um trabalho que eu não coloquei aqui, com muita coisa, né? E foi exatamente com esse grupo, com o Martin, o Papossoli, o Denning Li, né? Esqueci de falar, ele é um colaborador nosso da China, e o Alfredo Vega, lá do Chile. Um trabalho que a gente publicou no ano passado, que a gente fez em 2019, publicou no ano passado, saiu no Chinese Physics. A gente estudou espectro de várias partículas usando exatamente esse modelo deformado aqui, tá? A gente estudou, então, foi um trabalho um pouquinho diferente. A gente pegou esse modelo e tentou aplicar para o espectro mais amplo possível. Então, começamos em blue ball, né? Passamos por mesons vetoriais, mesons escalares, né? E fomos também para baryons, né? Que são os hadrons com 3 quarks de valência, né? Baryons de spin meio, spin 3 meio, spin 5 meio, né? A gente usou esse modelo para pegar tudo isso, né? É claro que a gente foi obrigado, né, para cada família de partículas, esse parâmetro aqui, né, que dá a escala, né, eles são diferentes. Para cada família dessa, o valor dessa constante, né, que dá a escala é diferente. Mas a gente consegue, né, assim, calcular alguma coisa, né? Mas não sei se vocês perceberam, né, eu passei muito rápido, deixa eu voltar aqui no caso do blue ball, né? O pessoal da rede, né, eles conseguem calcular o estado fundamental, né? Esse 1,61, por exemplo. Isso é um resultado da rede, né? Não há um consenso sobre qual seria, né, a massa do estado fundamental do global 0 mais, né, o mais leve. Não há um consenso, né? Mas nessa simulação aqui seria esse valor. Eles conseguem calcular isso, né? Partindo de quê? De massa de Pio, né? Das interações, de várias medidas e tal.
E nessa formulação holográfica, né, tanto do buraco negro quanto da fatia, esse 1,61 a gente está tomando como o input, né, como dado. Né? A gente precisa ter alguma escala para botar na teoria, aquela tal tamanho da fatia, né, do ADS. Né? Isso introduz uma escala de comprimento, né? Naturalmente, né, a escala de comprimento também é uma escala de energia, de massa. Né? Então, na verdade, essa massa aqui, 1,61, tanto no modelo do item, do buraco negro, quanto no nosso, na verdade, a gente usou, né, essa massa, né, do estado fundamental, pegando o resultado da rede, para fixar a nossa escala, né? Porque na correspondência, né, a DSFT, a teoria é conforme, né? Então, a gente vai quebrar a simetria conforme, introduzindo uma escala, mas nós não temos a informação, né, né, qual é essa escala, né? Então, aqui na prática, né, ou seja, o resultado que a gente encontra são os outros, né? São essa torre aqui, né? A gente calculou 5, mas poderia calcular 10 ou 20, né? Não faria diferença, né? O esforço aqui é mínimo, né? Mas a massa do estado fundamental a gente está usando como input, né? E lá na rede eles conseguem, né, a partir de outros dados, né? Claro que eles têm a QCD inteira, né? A gente aqui está limitado ao... Desculpa. A gente aqui está limitado ao setor, né? O setor de Globals especificamente, né? Então, assim, a gente fez isso também com o próton, né? E com o nêutron, nesse trabalho do ano passado lá do CPC, né? Chinese Physics C. Então, assim, a gente precisa de algum input, né? Então, assim, a gente acaba usando o estado fundamental, né? Que seria, no caso, o próton e o nêutron, né? E o que a gente acaba calculando, na verdade, são... o que a gente acaba encontrando, na verdade, são... que a gente acaba testando, né? São as excitações, né? No caso aqui são excitações radiais, né? Sem mudar o spin, a gente acaba encontrando as excitações a partir de a gente escolhe, né, o dado, né, a partir do estado fundamental, por exemplo, né? Então, assim, é como se a gente, né, essa corrida, né, para entender o próton e o nêutron, a gente não está fazendo, né, não está conseguindo fazer, né, porque como eles são as partículas de menor massa, né, da sua família, né, menor spin, então a gente acaba tomando eles como referência para construir. Claro que quando a gente fez esse artigo, né, lá no CPC, que a gente pegou várias famílias, né, o ideal seria que a gente tivesse, né, uma única quebra de escala que servisse para global, para mesovetorial, mesoescalar, né, e bário de spin meio, 3,5, 5,5, mas a gente não consegue isso na nossa modelagem. Esse modelo da deformação ele é simples demais. Então, seria sensacional se a gente tivesse, né, um modelo que a gente entrasse com uma massa, né, a massa do meson Rho, por exemplo, que é sentida como universal, e a partir dessa a gente conseguisse, né, ele tem a família dele, né, o Rho é um meson vetorial, tem uma família bem conhecida, né, o Hardwall e o Softwall descrevem bem essa família, mas assim seria, né, uma coisa sensacional se a gente conseguisse, né, partir da massa do meson Rho, por exemplo, né, que é 700 e poucos MeVs, que a gente conseguisse pegar outras famílias, né, a partir dessa escala, mas é difícil. Esse esforço que a gente fez, né, com esse modelo deformado, como eu falei, né, a gente precisou, né, precisou para cada família dessas, né, da propriedade de spin, basicamente, né, em conteúdo de quarks, né, a gente precisou ajustar valores diferentes para essa quebra, para essa escala que está amarrada, né? Então, assim, a gente, vamos dizer, conseguiu uma certa... O modelo pega um pouco tudo isso aí, porque em geral o pessoal se contenta, né? O hardware, o software, vamos fazer só o meson vetorial, aí bacaninha, né? Tem os mesmos spins e tal. Mas pegar um modelo que consiga abarcar isso é difícil. Porque aí, se a gente conseguisse fazer isso, a gente, a partir da massa do Rho, por exemplo, que o pessoal da rede deve usar, talvez conseguisse calcular a massa de um global, a massa do próton e do nêutron, né? Seria algum tipo de construção, mas não conseguimos isso. Está longe ainda. Né? Eu acho que eu divaguei um pouco. Né? Muito bom. Inclusive, foi quase
uma complementação perfeita do seminário. Um seminário extra, né? Bom, ótimo. Bom, por enquanto não vejo mais perguntas. Sendo assim, então, eu vou convidar, pela última vez, todos a abrir o microfone para a gente agradecer ao professor Henrique. Bom, sendo assim, eu dou por encerrada. Ainda assim, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade também. Mas eu dou por encerrado o seminário de hoje. Professor Henrique, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. A participação de todos é importante, de quem dá o seminário, de quem vem assistir. As perguntas são ótimas. Tá, Joia? Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a vocês pela oportunidade e, mais uma vez, parabéns por essa excelente iniciativa, né, de tentar unir a comunidade mesmo, né, em termos de pandemia, e talvez até de maneira mais eficiente do que a gente fazia antes. Né? Questão de parabéns aí com a iniciativa e agradeço mais uma vez o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Henrique. Muito obrigado mesmo. Agora eu preciso contactar o Antônio, que ele já disse que iria sair mesmo, que ele está com um outro compromisso agora, né? Ele está organizando um workshop.